Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego falando aqui do seu canal de Química no YouTube, o canal Sala da Química. E hoje, galerinha, nós vamos dar continuidade à nossa playlist sobre soluções. Faremos algumas questões envolvendo a parte de coeficiente de solubilidade. E ó, já vou logo te falando que o canal aqui é voltado para a galera que tem muita dificuldade com química. Se esse é o seu caso, fica comigo até o final e já vai logo compartilhando esse vídeo com seus amigos que também são zero à esquerda em química. Vem comigo! Então, galera, na aula passada eu estava explicando para vocês a parte de coeficiente de solubilidade e aí eu dei o exemplo do sal de cozinha. Vamos retomar esse exemplo para eu explicar algumas coisas para vocês e a gente fazer alguns exercícios na aula de hoje, beleza? Vocês lembram que nas aulas anteriores eu falei para vocês que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, é 36 gramas dessa substância para cada 100 gramas de água numa temperatura de 20 graus. Aí vamos só lembrar aqui rapidamente as situações. Ó. Se eu pegar 100 gramas de água exatamente a 20 graus, o máximo de cloreto de sódio que eu consigo dissolver são 36 gramas, certo? Peguei esses 36 gramas, joguei aqui dentro. Como é a classificação da nossa solução? Solução saturada. Lembra que solução saturada é aquela que tem a máxima quantidade de soluto que você consegue dissolver naquela temperatura. Então, no caso do cloreto de sódio, jogou 36 em 100 de água, você vai ter uma solução saturada. Agora, galera, dá uma olhadinha nisso aqui que é importante. Nessa solução aqui que eu preparei, ó, essa solução saturada, eu tenho 36 gramas de NaCl, é o meu soluto. Eu tenho 100 gramas de água, é o meu solvente. E quando você soma a massa do soluto com a massa do solvente, você terá a massa da solução. Então, para o nosso caso, a nossa solução aqui, ó, nossa solução saturada, ela tem uma massa de 136 gramas. Somou a massa do soluto que está dissolvido, totalmente dissolvido, com a massa do solvente, você terá a massa da solução. Agora, galera, considerando então que essa solução, ela é uma solução saturada, para eu começar a resolver as questões com vocês, eu preciso ensinar as possibilidades de armação da regra de 3. Vejam bem, quando eu coloco 36 gramas de NaCl em 100 de água, eu posso armar a regra de 3 relacionando a massa do soluto com a massa do solvente. Então, esse 36 em 100, estou relacionando numa regra de 3 a máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver uma certa quantidade de solvente. Isso é importante porque quando a gente começar a resolver as questões daqui a pouco, você tem que entender qual é o tipo de regra de 3 que você vai usar. E isso vai depender muito do que a questão está te dando e do que ela está te perguntando. Então, nesse caso, eu fiz uma relação matemática soluto-solvente, relacionando a máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver numa certa quantidade de solvente. Mas eu posso relacionar também a massa de soluto que está contido numa certa massa de solução. Vejam, aqui eu coloquei 36 gramas de NaCl, está para 136 gramas de solução. Provavelmente você está me perguntando, professor, de onde veio esse 136? Lembram daqui, ó? 136 é a massa da minha solução. Lembra que nesses 136 gramas estão contidos soluto e solvente. Então, desses 136, 36 é soluto, 100 é água. Então, quando você faz essa regra de 3 aqui, ó, essa armação, você está dizendo para mim que de cada 136 gramas de solução, 36 é soluto. Lembrando que a ordem que você vai escrever isso aqui não importa. O importante é você entender que eu tenho aqui uma regra de 3, soluto, solução. E por último, não menos importante, ó, eu fiz uma relação solvente-solução. Nessa relação solvente-solução, eu disse que eu tenho 100 gramas de água para cada 136 gramas de solução. Vocês lembram do esquema que eu coloquei aqui, ó?
que desses 136 gramas de solução, 100 é de água. Então fiquem muito ligados nisso aqui, galera, porque o tipo de regra de 3 que eu vou usar vai depender mais uma vez do que a questão estiver dando e do que a questão estiver pedindo, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte com vocês, uma sequência de 3 questões bem básicas para você que tem muita dificuldade nesse assunto. Vou apagar o quadro agora, vou colocar a primeira questão, vou resolver a primeira, você vai ficar de olhinhos aí bem abertos, não vai piscar. E aí na sequência eu vou botar uma segunda e uma terceira questão para você tentar, combinado? Vamos então fazer a leitura da primeira questão, prestem bastante atenção na minha resolução. Foram misturados 54 gramas de NaNO3, que é um sal chamado nitrato de sódio, com 50 gramas de água a 40 graus. O sistema resultou heterogêneo e, após a filtração, revelou a existência de 8 gramas de corpo de fundo. Determine, na letra A, a massa da solução saturada. Na letra B, eu quero saber qual é a massa de sal existente em 19,6 gramas de solução saturada. E na letra C, o coeficiente de solubilidade deste sal a 40 graus. Galera, então é o seguinte, ó. Primeiro que eu fiz aqui, para facilitar o entendimento, essa primeira questão tem que resolver bem devagarinho para você entender a lógica. Eu desenhei aqui a situação dita na questão. Vejam bem, tá aqui o recipiente, certo? A questão falou que essa solução tem 50 gramas de água e que ela, após uma filtração, se demonstrou um sistema heterogêneo. Lembra que se o sistema é heterogêneo é porque essa solução ela é saturada com corpo de fundo. E você deve lembrar que o corpo de fundo é aquele excedente de soluto, é aquele soluto que eu coloco a mais, no entanto ele não se dissolve. Agora preste atenção aqui na lógica. Se a questão disse que ela colocou 54 gramas de NaNO3, que é o soluto, e depois que ele fez uma filtração, revelou a existência de 8 gramas de corpo de fundo, vocês devem concordar comigo que a massa do soluto não é 54 gramas. Lembra que eu falei para vocês que corpo de fundo não faz parte da solução. Ele deve ser retirado do cálculo. Então vamos aqui comigo? Vamos lá. O cara jogou 54 gramas de soluto. 8 gramas não dissolveu. Quanto dissolveu? A diferença, galera, claro. Então, 54 menos 8 vai dar 46. Então, isso significa que a massa de soluto que eu tenho dissolvido aqui nessa solução são 46 gramas. Agora faz sentido, vejam. 46 gramas de soluto dissolvidos. 8 gramas de corpo de fundo, soma 46 com 8, 54, e de acordo com a questão, 50 gramas de água. Essa aqui é a situação da minha solução. Agora, galera, como a letra A está te perguntando a massa da solução saturada, lembra mais uma vez, corpo de fundo não faz parte da solução. E eu vou aproveitar essa letra A para ensinar para vocês uma linguagem nova aqui, ó. Toda vez que você escreve uma variável sem nenhum índice, isso significa solução. Então, toda vez que você vê numa questão m sem nenhum índice aqui, nenhum número, só o m, esse m significa massa da solução. E a gente pode dizer, então, que a massa da solução ela é a massa do soluto. Vejam, tudo que tem índice 1, a partir de agora se refere a soluto, não esqueça disso. E tudo que tem índice 2 se refere a solvente. Vamos recapitular? Quando não tem índice, se refere a solução. Índice 1 se refere a soluto. Índice 2 se refere a solvente. Então, quando você lê comigo essa equação aqui, ó, M igual a M1 mais M2, o que você entende? Que a massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. E o que a gente vai fazer aqui, galerinha, é uma continha de somar. Lembra que a massa do soluto, corpo de fundo, não entra. Qual é a massa do soluto dissolvida? 46 gramas. Mais, qual é a massa de água? 50. 46 mais 50
a massa da solução vai dar igual a 96 gramas. Então, isso significa que a massa da nossa solução saturada vale 96 gramas. Então, vocês perceberam que para desenvolver essa questão, eu somei a massa do soluto dissolvido mais a massa de água e isso aí deu a massa da solução saturada. Agora vamos dar uma olhada na letra B. A letra B, ela quer que você diga qual é a massa do sal existente em 19,6 gramas de solução saturada. Nessa pergunta da letra B, eu vou destacar aqui duas palavrinhas. Vamos lá. A massa de sal, quando ele fala sal, vocês vão entender que ele está se referindo a soluto. E aqui embaixo, ele citou a palavra solução. Vocês lembram que no começo da aula eu falei que a gente pode montar a regra de 3 relacionando massa do soluto com a massa do solvente, massa do soluto com a massa da solução, ou a massa do solvente com a massa da solução? Lembram do comecinho da aula? Aqui, galera, a gente vai usar essa técnica. Vocês perceberam que a letra B, ela quer que você diga quanto de sal, quanto de soluto existe em 19,6 gramas de solução saturada. Vocês vão concordar comigo que a massa da nossa solução não é 19,6, é 96, mas a gente vai fazer uma relação proporcional tomando como base os dados que estão aqui. Então vocês já entenderam que a gente vai fazer uma regra de 3, soluto-solução, porque nós estamos relacionando essas duas variáveis no enunciado da B. Na primeira linha da regra de 3, galera, nós vamos colocar os dados que nós temos referente à nossa solução. Na nossa solução, qual é a massa de soluto que nós temos aqui, ó? 46, não é isso? Então a gente vai chegar aqui, nós vamos escrever o seguinte, ó. Na nossa solução, nós temos 46 gramas de NaNO3. Qual é a massa da solução que nós temos nessa aqui que nós preparamos, ó? A massa da solução, 96 gramas. Então, eu vou relacionar 46 com 96. Antes de eu continuar a regra de 3 aqui, vamos entender mais uma vez o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para vocês, nessa regra de 3, que em 96 gramas de solução, 46 é soluto. Tá aqui, ó. Em 96 gramas de solução, ó, 46 mais 50, 46 é soluto. Mas a questão, ela quer que você diga qual é a massa do sal, ó. Então o X vem embaixo da massa do soluto, que existe em 19,6 gramas de solução. Existe em 19,6 gramas de solução. Prontinho, ó. Se em 96 eu tenho 46 de soluto, em 19,6 eu vou ter quanto de soluto? X. E aí você vai desenvolver aqui a nossa regra de 3, ó. X vai ser igual a 46 multiplicado por 19,6 dividido por 96. 19,6 dividido por 96, isso aqui vai dar 0,2. Esse 0,2, galera, lembrando que não vai dar uma divisão exata, mas aproximado, tá? 19,6 dividido por 96, aproximadamente 0,2. E aqui, finalmente, nós vamos ter 46 vezes 0,2, isso aqui vai dar 9,2. 9,2 gramas de NaNO3. Então isso significa, galera, que se a nossa solução tiver uma massa de 19,6 gramas, a massa de soluto que ela vai ter seria 9,2. Ficou claro aí as contas? Tudo bonitinho? Vamos agora para a letra C. A letra C quer saber qual é o coeficiente de solubilidade deste sal a 40 graus. Lembrando que 40 graus é a temperatura do experimento, nós ainda não estamos variando a temperatura. Galera, lembra na primeira aula que eu expliquei para vocês que o coeficiente de solubilidade ele simboliza uma determinada quantidade de soluto, ou melhor, a máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver numa determinada quantidade de água. E essa quantidade de água normalmente é padronizada para 100 gramas. Então, quando uma questão pedir de você o coeficiente de solubilidade, você tem que responder qual é o máximo de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água.
100 gramas de água. Então vocês já sacaram que na letra C eu vou ter que fazer uma regra de 3 relacionando a massa do soluto com a massa do solvente. E para armar a primeira linha, eu vou pegar os dados que eu obtive na armação da questão. Lembram que na armação da questão, 46 gramas de soluto é a massa que tem dissolvida em 50 de água. Vamos relacionar esses dois números numa regra de 3. Vamos aqui comigo, ó. 46 é a massa do soluto que eu tenho dissolvido em 50 gramas de água. A primeira linha da regra de 3 é sempre aquilo que eu coloco baseado no enunciado, aquilo que é real da solução. Como a questão quer saber o coeficiente de solubilidade, lembram o que é coeficiente de solubilidade? É a máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Essa é a regra de 3 que nós faremos. Nesse caso aqui, galera, eu não preciso nem fazer conta, porque se em 50 gramas de água eu dissolvo 46, 100 gramas é o dobro, eu dobrei a massa de água. Se eu dobro a massa de água, eu dobro a massa de soluto. O dobro de 46, 92. Então isso significa que o coeficiente de solubilidade desse cara é 92 gramas de NaNO3. Se você quiser colocar uma resposta padrão, bonita e completa, lembra que o coeficiente de solubilidade você tem que representar a massa de água. Então, 92 gramas de NaNO3 barra para cada 100 gramas de água na temperatura de 40 graus Celsius. Essa aqui seria a resposta mais completa que você pode dar para a letra C. Então, coeficiente de solubilidade eu disse qual é a máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água na temperatura mencionada pela questão. Ficou claro, meus queridos? Deu para entender tudo isso aí? Tirem um print aí desse quadro para vocês analisarem tudo com muito carinho, tudo bonitinho. Agora vamos fazer o seguinte. Vou apagar o quadro, vou colocar uma segunda questão, faremos a leitura do texto, eu vou dar um tempo e vocês vão tentar fazer. Leitura da segunda questão. Foram misturados 25 gramas de KBr, que é o brometo de potássio, será o nosso soluto, com 20 gramas de água a 60 graus. Sabendo que o coeficiente de solubilidade do brometo de potássio nesta temperatura vale 86 gramas para 100 de água, pede-se, alternativa A massa do corpo de fundo, se houver, e a alternativa B, a massa do sal existente em 18,6 gramas de solução saturada. Então, galera, nesse momento pausem o vídeo e tentem executar a questão. Então, galera, vamos fazer aqui a execução da questão, mais uma vez colocando aqui o desenho, tudo bonitinho para vocês entenderem a situação. Eu tenho aqui o meu recipiente, foi mencionado aí na questão. Ele disse que misturou 25 gramas de KBr com 20 de água. Então vamos lá. 25 gramas de KBr com 20 de água. Então o cara pegou, jogou aqui dentro 25 gramas de KBr, certo? E aqui dentro nós temos 20 gramas de água. Agora, galera, é o seguinte. Primeira coisa que eu preciso me perguntar. Tem corpo de fundo aqui? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a própria questão não mencionou a existência do corpo de fundo. Ele apenas disse que colocou 25 gramas de KBr em 20 de água. Então, em nenhum momento você tem a certeza de que esses 25 gramas estão totalmente dissolvidos. E como é que eu vou saber se esses 25 gramas estão ou não estão dissolvidos? Por isso que a questão deu para você o coeficiente de solubilidade, para você saber se desses 25 gramas adicionados tem ou não tem corpo de fundo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser abrir o coeficiente de solubilidade numa regra de 3. Vamos aqui comigo então. A armação ficaria o seguinte, o coeficiente de solubilidade é 86 para 100, certo? Então eu vou escrever assim, ó. 86 é o máximo de KBr que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Esse é o coeficiente de solubilidade.
se eu sei que com 100 gramas o máximo que eu consigo dissolver são 86, quanto de água nós temos? Nós temos 20 gramas de água. Então, se com 100 gramas o máximo que eu dissolvo é 86, com 20 gramas de água, qual é o máximo que eu consigo dissolver? Entenderam bem, galera, a armação dessa minha regra de 3? Mais uma vez para vocês captarem aqui a profundidade da linha do raciocínio. Peguei o coeficiente de solubilidade da questão e estou fazendo a seguinte leitura. Se com 100 gramas de água o máximo que eu vou conseguir dissolver são 86, com 20 gramas de água, o máximo que eu vou conseguir dissolver será x. E aí, na execução aqui do x, eu vou fazer 86 vezes 20 dividido por 100. O resultado disso aqui, galera, vai dar 17,2. 17,2 gramas de KBr. E eu ainda vou escrever assim, ó, dissolvidos. 17,2 gramas de KBr dissolvidos. Agora a coisa muda de figura, porque ó, vamos voltar aqui para o meu desenho. Eu joguei 25 gramas de KBr, certo? Só que esse 25 não é a massa do soluto. Porque lembra que eu falei para vocês que a massa do soluto ela é considerada a massa dissolvida. A massa de soluto que efetivamente foi dissolvida. Ele colocou 25, mas dissolveu 17,2. Então vamos voltar aqui para o nosso desenho. Ó. A nossa solução ela tem 17,2 gramas de KBr dissolvidos em 20 gramas de água. A pergunta primeira é, tem ou não tem corpo de fundo? Tem, galera. Porque se ele colocou 25 gramas e dissolveu 17,2, claro que aqui no fundo do frasco, ó, nós teremos sim um corpo de fundo. Nós teremos uma massa de soluto que a gente não conseguiu dissolver. E agora a pergunta da questão é, qual é a massa do corpo de fundo? Para calcular essa massa de corpo de fundo, galera, eu vou simplesmente aqui fazer uma subtração. Ora, se ele pegou 25 gramas, jogou lá dentro 25 gramas, dissolveu 17,2, a diferença que seria 7,8 seria a massa do nosso CF, do nosso corpo de fundo. Então, a massa do soluto que não foi dissolvida, a massa do corpo de fundo, 7,8. Entenderam esse finalzinho? Eu peguei a quantidade total de soluto que foi colocado e tirei a parte dissolvida. O que sobra é a não dissolvida, que seria o nosso corpo de fundo. Agora, na letra B, galera, para a gente finalizar essa questão, ele quer saber a massa do sal, ó, soluto, existente em 18,6 gramas de solução saturada. Então, por essas duas palavras, vocês já entenderam que eu vou executar uma regra de 3, soluto, solução. Na primeira linha, eu vou escrever a proporção. Lembrando que essa proporção, galera, eu posso pegar pelos dados reais aqui, ó, pelos dados da solução real. Então, eu posso considerar que a massa do soluto é 17,2 e eu posso considerar que a massa da solução seria 37,2. Vocês perceberam que eu somei aqui a massa do soluto com a massa do solvente, 37,2. Relacionar esses dois valores na primeira linha da regra de 3. Ou eu posso pegar também, galera, os dados aqui, ó, do coeficiente de solubilidade, porque vale ressaltar que essa massa, 17,2 e 20, elas são proporcionais a 86 e 100, porque vocês lembram que esses resultados eu obtive mediante uma regra de 3, e regra de 3 é proporção, não esqueça disso. Qual dos dois eu vou usar? Indiferente, galera, indiferente, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o 86 e o 100. Só que um detalhe, esse 86 vocês sabem que é a massa do soluto, esse 100 é a massa do solvente. Se você somar 86 com 100, daria 186, que seria uma massa qualquer aí de uma solução. Então, farei o seguinte, ó, eu vou pegar ali do coeficiente de solubilidade 86 gramas de KBr e vou relacionar isso aqui com 186 gramas de solução. Mais uma vez, galera, de onde eu tirei esses valores? Daqui, ó.
86 massa do soluto, 186 massa do soluto, mais a massa do solvente. Se você quisesse, você poderia apagar isso aqui e escrever assim, ó. 17,2 é a massa do soluto, está para 37,2, que é a massa da solução. O resultado dará exatamente o mesmo. Você pode pegar tanto o dado real como o dado do coeficiente de solubilidade, porque eles são proporcionais entre si, tá? Então, tanto faz como tanto fez. Aí, galera, qual é a pergunta aqui, ó? Qual é a massa do sal, ó, o X vem aqui, existente em 18,6 gramas de solução saturada, ó, 18,6 gramas de solução saturada. E aí vocês estão percebendo que esse X aqui tá fácil de calcular, ó. A gente percebe que da primeira para a segunda linha houve uma divisão por 10, né? A vírgula caminhou aqui para a esquerda. Então, se você pegar o 86 e dividir por 10, vai dar o valor do X. Então, o X aqui seria 8,6 gramas de KBr. Essa é a massa de soluto contida em 18,6 gramas de solução saturada. Entendido aí, galerinha? Tira o print aí para você analisar tudo com muito carinho, tranquilo? Vou agora apagar o quadro e nós vamos para a última questão da aula de hoje. Vou colocar o enunciado, vamos ler e eu vou dar um tempinho para você executar. Leitura do enunciado da última questão. Foram misturados 35 gramas de hidróxido de potássio com 25 gramas de água a 20 graus. O sistema resultou heterogêneo e por filtração revelou a existência de 7 gramas de corpo de fundo. Calcule, letra A, o coeficiente de solubilidade do hidróxido de potássio nessa temperatura e a alternativa B, a massa de água em 106 gramas de solução saturada. Então, galera, pausando o vídeo agora e tentando fazer a questão. Iniciando a resolução aqui da última questão, comecei fazendo o desenho do esquema. Foram misturados 35 gramas de KOH. Tá aqui, ó. O cara jogou aqui dentro 35 gramas. 25 de água. O sistema resultou heterogêneo, ou seja, tem corpo de fundo, e por filtração revelou a existência de 7 gramas de corpo de fundo. Tá aqui, ó. 7 gramas de corpo de fundo. Então, primeira coisa bem óbvia. O cara jogou 35 gramas. 7 não dissolveu, 35 menos 7, 28. Então, 28 é a massa de soluto real que existe nessa solução. Beleza? 28 gramas é a massa de soluto real que existe dissolvido nessa solução. Qual é o coeficiente de solubilidade? Lembra que coeficiente de solubilidade é quanto de soluto eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Então vamos aqui armar a regra de 3. Ó. Quanto de soluto eu tenho nessa minha solução? Eu tenho 28 gramas de KOH dissolvidos em 25 gramas de água. 28 dissolvidos em 25. Coeficiente de solubilidade. Quanto de soluto eu consigo dissolver em 100 gramas de água? Quanto eu consigo dissolver em 100 gramas de água? Essa é a armação da minha regra de 3. E aí vamos aqui fazer o cálculo. Ó. X vai ser igual 28 vezes 100, 28 vezes 100, dividido por 25. 100 dividido por 25 vai dar 4. 28 vezes 4, 28 vezes 2 vai dar 56, 56 vezes 2 vai dar 112. Então, esse meu resultado aqui vai dar 112 gramas de KOH. Se você quiser deixar a resposta só assim, pode, mas lembra que eu falei para vocês? Quando ele pede coeficiente de solubilidade, para a resposta ficar bonita, a gente coloca no padrão, ó. 112 gramas de KOH é o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água na temperatura de 20 graus. Ó. Aí, dessa forma, a minha resposta fica mais completo possível. Então, esse é o coeficiente de solubilidade do KOH nessa temperatura. E a letra B, ele quer saber qual é a massa de água solvente em 106 gramas de solução saturada.
Já deu para perceber então que a minha regra de 3 vai relacionar a massa do solvente com a massa da solução. Então a minha regra de 3 será solvente, solução. Lembrando que para a primeira linha eu posso pegar os dados reais aqui da questão. Eu posso, por exemplo, ó, somar 28 com 25, vai dar 53, certo? Eu posso dizer que eu tenho 25 gramas de água em 53 de solução. É uma primeira possibilidade para a primeira linha da regra de 3. Se você fez assim, tá certo. Ou eu posso pegar os dados do coeficiente de solubilidade que eu achei na letra B. Prestem atenção aqui comigo. Ó. Coeficiente de solubilidade não é 112 gramas de soluto em 100 de água? Se você somar 112 com 100, não vai dar 212? Então eu posso dizer aqui na letra B que eu tenho 100 gramas de água para cada 212 gramas de solução. Vejam que a minha regra de 3, ela é água, solução, solvente, solução. Para cada 212 gramas de solução, ó, 100 mais 112, para cada 212 gramas de solução, 100 é água e 112 é soluto. Lembrando que esses dados aqui eu peguei do coeficiente de solubilidade. Se você pegar daqui, galera, o resultado vai dar o mesmo porque esses valores são proporcionais entre si. Não vai esquecer disso. Então vamos lá. 106 gramas de solução que ele falou, certo? Então eu pego 106, jogo aqui embaixo, ó. Para 106 gramas de solução, qual seria a massa da água contida? Ó, X. Nesse caso, eu não preciso fazer conta porque, repara bem, 106 é metade de 212. Então, X é a metade de 100. Metade de 100 seria 50. Então, a massa de água que eu tenho em 106 gramas de solução saturada seria 50 gramas de água. Esse aí seria o resultado da nossa letra B. Ficou claro, meus queridos alunos? Deu para entender essas 3 questões bem básicas, feitas com bastante detalhe, tudo bonitinho aí para vocês? Galera, vale ressaltar que nós ainda não finalizamos essa parte de coeficiente de solubilidade. Vou parar o vídeo por aqui porque já deve estar ficando longo demais. Na próxima videoaula, eu vou trabalhar com vocês a parte de gráficos, as curvas de solubilidade, e aí sim nós fechamos essa parte de coeficiente de solubilidade, mas a nossa playlist sobre soluções tem bastante coisa para nós estudarmos. Agora, galera, vocês perceberam que a pegada aqui é para quem tem dificuldade. Eu tenho certeza que se você assistiu a videoaula aqui, você compreendeu tudo perfeitamente e agora eu preciso da sua ajuda. Você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro vai começar apertando o botão do like para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo e mandar para as outras pessoas. Segundo, se você não é inscrito, você vai se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui, galera, para ajudar no impulsionamento do vídeo e você vai compartilhar essa mensagem com todos os seus colegas que têm muita dificuldade nessa disciplina. Lembra do nosso trato. Você me ajuda a crescer e eu te ajudo levando conteúdo gratuito e de qualidade. Então faz o seguinte, não se mexe, não respira, que eu volto já já pra gente dar sequência pra isso aí. Espera aí, não sai daí, já tô voltando. Quer ficar fazendo alguma coisa aí? Enquanto eu gravo? Que é o banco? Foi, filho? Não precisa parar não, pode deixar aí, depois a gente corta esse pedaço. Já, agora pode parar. Tava gravando aí? Normal? Não, deixa aí, filho, deixa rolando, não acabei não. Então vocês já entenderam